Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez à Hora de Ares, ainda sem a presença do Paulo Rezende Ribeiro e contando ainda com a amável presença do convite que endereçamos ao Jorge Quintanova. Tivemos uma sessão excelente, a última foi exatamente um lançamento de pistas. Começámos com uma ideia antes em off, mas lançámos pistas e a última foi exatamente a importância daquilo que eu diria que é de voltarmos a ver o que é narrativa, começar a ver o que é narrativa, a biografia, como disse o Jorge no último programa, que pode ser a biografia individual ou a biografia coletiva, que é a biografia da campanha. E sobretudo, eu sei que durante o programa não desviamos para outras coisas, mas queremos deixar aqui a importância de se voltar a ter e de abrirmos uns aos outros na narrativa, ou melhor, na historiografia militar luso-brasileira. Eu penso que o Jorge deixa também aqui um bocadinho essa ideia, que se calhar também reitera. É importante abrirmos aos dois lados do charco. Concorda, Jorge? Sim, sem dúvida. Há muito para estudar e penso que agora começa a haver também uma certa abertura dos dois lados para isto. A vermos de maneiras diferentes. Penso que já podemos começar a dar os primeiros passos uns para os outros. Aliás, quer dizer, eu sempre me interessei muito sobre o velho termo "a cobra fumou". Porque havia muito os brasileiros diziam à imprensa: o Brasil não vai para a guerra nem que a cobra fume. Pois a cobra fumou. E depois é assim, os brasileiros sofrem do mesmo problema que nós sofremos com a Primeira Guerra Mundial. É que metade da historiografia ignora a presença de Portugal na Primeira Guerra, metade da historiografia, ou 2/3 da historiografia da Segunda Guerra, ignora os pracinhas na Itália e na Alemanha. E não andaram propriamente lá a brincar. Exatamente. Fica feito aqui este introito. Como se tivesse aqui o Paulo Rezende Ribeiro, já estávamos a rir com esta história de meter estas palavras do género, introitos e tal. O tema que hoje que nós falámos, que será o tema, mas que depois vamos pelas cerejas, é a questão do memorialismo militar, que também é muito querido ao Jorge. E Jorge, agora vou-te passar, não esquecer os sininhos, já me ia esquecer disto, subscrever, partilhem, comentem, não se coibam de comentar, ponham dedos para cima e dedos para baixo. Os dedos para baixo também são importantes para nós, é as nossas medalhas. E agora não vou roubar mais tempo ao Jorge. Jorge, a palavra é tua e realmente brinda-nos com a tua ideia sobre o memorialismo. Ok. Antes de mais, muito obrigado por me terem aqui e me darem essa oportunidade. Como eu disse no outro programa, comecei com o LECOR, comecei com essa educação, foi uma espécie de educação própria, porque eu venho da área das letras, da literatura, portanto, acaba por este meu background, já aqui a palavra inglesa para a coisa, ser da literatura e da linguística. A história militar, como eu a vejo, tem muito também desse elemento, para mim, da narrativa. Absolutamente. E a história é, talvez, na história, na evolução da humanidade, a história é o veículo por excelência que nos permite evoluir como espécie. A história permite encapsular toda a cultura. Uma boa história vale o seu peso em ouro, como nós vemos isso pela ficção, mas Sim. Também pode ser pela não ficção, que é uma coisa que nós também falámos, que Portugal já teve essa tradição, perdeu-a. E eu, quando falo de uma perspectiva mais narrativa, é também atenção à perspectiva interpretativa, mas tentar misturar os franceses, que são os nossos faróis, sempre foram os nossos faróis desde há algum tempo, têm muito essa perspectiva interpretativa da história, mas também lutam por este novo aspecto da narrativa. E as memórias
as memórias militares, que podem acontecer como memórias propriamente ditas, algumas delas escritas 60 anos após os factos, algumas delas escritas no formato diário militar no dia a seguir ou no mesmo dia, Sim. Ou podem ser encontradas em correspondência. Há coisas fundamentais que eu encontrei sobre as campanhas do sul do Brasil de 1816 que são escritas em cartas. Podem ser encontradas nos relatórios oficiais, que normalmente são sempre parciais ao comandante. O comandante decide escrever as coisas e decide esconder as coisas que não quer que... Mas há depois também a correspondência. Por exemplo, eu dou um exemplo. O Manuel Marques de Sousa, que é o segundo do seu nome, de um avô, pai e de um filho que são os centauros do Brasil, são chamados os centauros do Brasil porque, como todos os rio-grandenses dessa altura eram metade homem, metade cavalo, porque parece que nasciam no cavalo e não havia, pronto, a própria natureza da guerra era muito hipomóvel. Ele escreve uma carta depois da Batalha da Índia Muerta, que foi a 19 de novembro de 1816, que foi o primeiro confronto entre a vanguarda da divisão de voluntários reais que falámos, do príncipe, na altura que já era do rei, porque entretanto a Dona Maria morreu em abril, e que me permitiu ver essa batalha, que foi uma batalha fundamental nesse percurso, apesar de ser uma batalha pequenina, mas estamos a falar de um teatro de operações em que do lado de Rio Grandense havia 40 mil habitantes e quase todos no norte. No sul, onde corriam as batalhas, era quase deserto, metade das cidades que existem agora não existiam, e 40 mil no atual Uruguai, que é a antiga Banda Oriental. Portanto, estamos a falar de movimentos militares pequenitos, importantes, mas pequenos. Permitiu-me ver a Batalha de Índia Morta de uma forma porque ele escreve ao pai. Certo. E ele escreve ao pai, e escrevendo ao pai, ele não esconde as coisas. Ele diz exatamente e permite ver uma coisa fundamental que se vê nas memórias, que é o combatente em ação. A partir de certa altura as coisas começam razoavelmente claras, consegue-se ver mais ou menos o campo de batalha. Com os primeiros tiros deixa-se de ver as coisas, porque na época da pólvora negra, e aliás era uma coisa fundamental também para mascarar os movimentos, não se consegue ver nada. Há uma cacofonia de barulhos. A certa altura, quando as pessoas entram em ação, o combatente entra numa visão de túnel em que não vê absolutamente mais nada senão a sua própria sobrevivência, que é uma coisa que o John Keegan fala muito no Rosto da Batalha, que também falámos da outra vez, e permitiu-me ver a Batalha de Índia Muerta de uma forma que não contradiz muito o que o comandante da batalha, o comandante português da batalha diz, mas permite-nos perceber e ter pistas sobre como aconteceu com a batalha. Depois, entretanto, sobre a Batalha de Índia Muerta, eu tenho colecionado memórias, tenho várias memórias. Tenho a memória, por exemplo, do Francisco Dionísio Martínez, que era um cirurgião militar uruguaio, que é chamado após a batalha. E então temos o aftermath, o que acontece imediatamente a seguir a batalha. Os uruguaios, vou-lhes chamar uruguaios, mas eles ainda não eram uruguaios, os orientais, são derrotados e estavam todos espalhados, porque o rout absoluto, eles fogem por todo lado, estavam todos bêbados, que é uma característica. Depois é esse feel of the times, esse sentimento da época que é fundamental, e os ingleses são excelentes a pôr isso num livro. Em Portugal, como eu também já disse, Miguel Gomes Martins e outros têm estado a trabalhar nisso, têm tudo começado a desenvolver essa questão, e o memorialismo é importante para isso. O Francisco Dionísio Martins depois trata alguns. O Pedro Pinheirua, que era um espanhol, um jovem espanhol, tinha cerca de 19 anos, que é recrutado à força para o exército uruguai. Apesar dos uruguaios, o pessoal nascido lá não gostava nada de espanhóis, aliás estavam em plena guerra de independência contra as forças espanholas. Era um galego, Pedro Pinheirua, que foi recrutado à força e só esteve na batalha. A carreira militar dele foi exatamente ter sido recrutado, teve um mês ou isso em treino e foi para a batalha. Ele estava num lado da batalha que não teve em contacto com os portugueses. Isso depois também é giro, entretanto, depois de localizar nos mapas onde é que cada uma destas perspectivas estava. Cartografia. E a carreira dele acabou. Ele fugiu e tentou fugir depois aos oficiais que estavam a tentar, estavam nos passos lá dos rios a tentar apanhar pessoal, fugiu. Há umas memórias muito importantes que é de um tenente de caçadores português, que é o João Cunha de Lobo Barreto, que também está nessa batalha. Uhum. Os caçadores tiveram um papel muito importante nessa batalha porque formam uma linha a meio caminho andado entre os portugueses e depois
colocam o exército uruguaio completamente em fuga. Estamos a falar de uma tropa portuguesa extremamente bem treinada, uma tropa uruguaia de milicianos, fundamentalmente, porque as melhores tropas estavam com o Artigas, a norte, na fronteira, porque o teatro de operações é muito grande. Mas outro exemplo sobre a Batalha de Catalán, que era uma batalha em que nós temos a parte oficial, e isso é muito interessante porque a historiografia uruguaia baseia-se muito disso. Baseia-se muito nessa carta do relatório oficial. E o relatório oficial, como eu estava a dizer ainda há bocado, é normalmente um pouco suspeito, porque o comandante quer pôr as coisas que quer pôr e não quer pôr as coisas que põe. Neste caso, temos um tenente-coronel de artilharia, o Vicente da Fonseca, em que fala sobre o elemento mais... para começar, foi uma batalha que os portugueses luso-brasileiros ganharam, mas foi... Ao contrário das outras que foram ganhas relativamente fácil, nunca é fácil ganhar uma batalha, é uma coisa dura, uma coisa complicada. Claro. Morte, há nervos, mas os portugueses foram apanhados de surpresa, que é uma coisa rara nessa altura. Os portugueses, as tropas da Capitania do Rio Grande, portanto do Exército do Brasil, são apanhadas. Ele fala sobre um camarada dele que leva um tiro, por exemplo, fala desse tipo de coisas... que nós não encontramos na grande história, só encontramos na pequena história, aquilo que os franceses e os italianos, penso que foram mais os historiadores italianos, a petite histoire, a pequena história, a história do sargento, a história do tenente, porque os oficiais subalternos, neste caso, os alferes, tenentes e capitães, são normalmente aqueles que mais... Neste caso é um tenente-coronel, e ele fala sobre todos os elementos e permite perceber uma coisa que pelos relatórios oficiais não percebemos. Nós fomos apanhados... Toda a ala esquerda portuguesa era cavalaria, teve de combater a piada porque foi apanhada de surpresa às 4:30 da manhã. Pois. E o resto da linha conseguiu mexer e conseguiu-se trabalhar, mas eles tiveram muitas baixas e só é permitido por essas memórias não é dos pequenos, estamos a falar de um tenente-coronel, ele era titularmente o comandante da artilharia, de toda a artilharia, havia várias baterias aí. A batalha foi a maior batalha da campanha e uma das poucas a receber o nome batalha, isso é uma luta que eu também tenho tido, o que é que se chama batalha e o que é que se chama combate. Exato. Depois também há a tendência da historiografia a promover combates a batalhas para poder, mas isso é outra história. Isso é uma luta que eu tenho estado a ter agora. O que é que eu chamo batalhas ou chamo combates a certas coisas? Mas isso, Jorge, desculpa só interromper-te, isso vê-se com a historiografia da Guerra dos 7 Anos. Nós temos enfrentamentos em Trás-os-Montes. Olha, voltando a uma tese que estávamos há bocado a comentar, temos os livros, por exemplo, Warfare in the 18th Century, que é das edições da Castle. Eu acho que agora não me recordo do autor, mas acho que é digamos, abençoado. Se não é pelo John Keegan, é de alguém da escola do Keegan. É aquela série da Castle que possivelmente conhece, Warfare in the 17th Century, Warfare in the Age of Sail. A Castle fez assim uma série de monografias de capa dura. É assim, tem lá a Guerra dos 7 Anos toda, é uma guerra internacional, aquela parte toda no Canadá, etc. Quer dizer, e vemos ali essa questão do combate e da batalha, e vemos ali enfrentamentos, quando estamos a ler o livro, estão aqui 5.000 homens, 6.000 homens. Aliás, quando mete estados alemães como o do Lippe, que veio para cá, que conseguia mobilizar 1.500 homens e ainda assim já não ficava gente para o arado. Aquilo, foi o sonho dele, foi andar tipo, agora entreteitei com um potencial de 50 e tal mil homens, e fez bem o trabalho. E vemos a frente, traz os montes, em que o Sarriá traz quase 10.000 homens para Zamora e, quer dizer, passa completamente despercebido na historiografia dos 7 anos. Quer dizer, às vezes é difícil de entender essa questão da quantificação de uma frente, de não entrar na historiografia de um conflito, como o caso da Guerra dos 7 Anos, ou então aí o caso que tu referes, por exemplo, na questão nesta historiografia que tu dizes que é dos dois lados do charco, chamo-lhe o charco, da piscina atlântica. De facto, a campanha na banda oriental ser feita com poucos efetivos, mas com enfrentamentos, com táticas, porque aqui não se está a falar quase de estratégia da tática, e por vezes ser subvalorizados, que são decisivos. Pois. Esta batalha de Catalã, que é a única, de acordo com a pesquisa que eu depois fui encontrar um compêndio militar do Matias Azedo,
da altura, dessa época. Já ouvi falar. Ele fala qual é a diferença entre um combate, dentro das ações militares, fala da diferença entre um combate e a batalha. A batalha é combatida pelos exércitos principais. E os combates são combatidos por partes do exército, frações do exército. Portanto, nesse aspecto, só a Batalha de Catalã é uma batalha. Porque os escalões justificam por aí. Que era todo o exército da Capitania do Rio Grande, de São Pedro, na altura, que é o atual Rio Grande do Sul, que era do exército do Brasil, parte do exército ultramar, isto depois entra nessas coisas específicas. E o exército artiguista, que não tinham artigas a comandar. Quem comandava o exército artiguista era o La Torre, que lá está, era o verdadeiro gênio militar, ou pelo menos foi um dos 2 comandantes que não fugiu na primeira batalha, dos Blandengues, que era a única força, uma das poucas forças de linha espanholas na altura, que passou para os revolucionários. Basicamente eram revolucionários, toda a Espanha americana rebelou-se completamente, e na zona do Rio da Prata, porque tinha menos importância económica que tinha a Venezuela e o México, os espanhóis nunca tiveram interesse nem capacidade. Também foi um bocado a nossa sorte depois quando fomos invadir a Banda Oriental. E também um bocado a sorte de Artigas e um bocado a sorte do pessoal de Buenos Aires. Exatamente. E então... Eu entretanto, perco-me com a situação toda. Mas a batalha só houve uma, e eram cerca de... portanto, eram cerca de 3 mil do lado oriental e cerca de 2.500 do lado do coisa. Só que mesmo assim eu fiz cálculos, e as forças que tiveram nessa ação eram 10% da população. Ou seja, é uma questão de escala. Pois... 80 mil, entre as duas zonas eram 80 mil, e mesmo assim nem todas as populações estavam expostas. Por exemplo, o norte do Rio Grande, que era mais populado, porque foi populado inicialmente, não teve participação nenhuma nisso. Portanto, se calhar os meus 10% subiriam para os 15% ou para os 20%. E, obviamente, como eu também disse no outro programa, o Rio Grande era o nosso velho oeste, era o nosso faroeste. Era a zona de fronteira. Qualquer fazendeiro ali era militar. Eles eram centauros, como eu já disse, autênticos. Eles estavam preparados, eles recebiam sesmarias, doações de terra, e já sabiam que eles, em caso de problema, havia guerra. E depois a guerra era uma coisa, a guerra... confundia-se um bocado com as atividades económicas. Os militares, para passar o tempo, passavam gado, contrabando de gado. Ou seja, a guerra ali era uma coisa, era o nosso velho oeste. Que no fundo é um bocadinho engraçado. Está a parecer um bocado a descrição que eu vi da zona de Trás-os-Montes. Pois são zonas de contacto entre os impérios. Fora da Península Ibérica era ali o Rio da Prata, foi a zona de contacto. Ou seja, estamos se calhar a falar de batalhas em formato de pequena guerra. Exatamente, porque era mesmo, é a própria natureza, havia pouca gente. Isto é tão pequeno como as operações da Guerra Civil Americana, que também falámos outra vez, para lá do Mississippi. Eram coisas mínimas, mas fundamentais. Eram fundamentais porque era todo o território do Tennessee, era todo o território do Novo México. Isso resolvia-se com 100 homens. É uma coisa curiosa, por exemplo, no âmbito da Guerra Civil Americana, durante muito tempo levávamos com Gettysburg, são batalhas com exércitos, às vezes não é o exército nacional, mas são corpos de exército, aí já mesmo não sendo o exército total de uma nação, mas ali por acaso era o exército da Virgínia, praticamente. Não havia só da Virgínia, mas eram os virginianos, e não sei se era já o do Potomac, que estava do outro lado, não sei, acho que não. Mas aquilo, ao escalão que foi, era dele. Agora, as operações dos bushwhackers, etc., ainda por cima, nos estados tampão, nos estados que davam tropas para os dois lados, porque o Kansas deu tropas para os confederados, deu tropas para a União. O Missouri deu tropas para os confederados. Eu acho que aí é que houve mesmo guerra civil a sério. Pois. Porque aí, quer dizer... Controle do Mississippi e todas essas coisas importantíssimas. Eu olho para a Guerra Civil Americana e tal, ok, são todos americanos, ainda se assumem como americanos, no sentido dos Estados Unidos. Temos os canadianos acima, que da parte inglesa nem os distingues muito, mas pronto. Mas era fácil perceber uma sociedade como a do Norte, industrializada, racista na mesma, não haja catangas, mas industrializada, cheia de imigrantes. Aliás, basta ver o exército da União,
a profusão de uniformes italianos, escoceses, etc. Os Portanto, suaves, só isso é uma delícia, uniformológica. Os suaves de Nova Iorque é uma coisa gira. Exatamente. O fardamento vermelho, que foi rapidamente abandonado nos primeiros combates. A compra de uniformes franceses diretamente à França, ajustados para unidades da União, e uniformes cinzentos na União e uniformes azuis na Confederação. Uhum. Mas aí ainda há sociedades diferentes, ou seja, por norma, pensa-se, também é capaz de ser um bocado de exagero, que a sociedade sulista era predominantemente rural, também esclavagista e com pouca imigração. Pronto. Mas a verdade é uma, no Maryland, no Missouri, no Kansas, no Novo México, aí é que a guerra civil é séria, porque estamos a falar de estados onde se dividiram mesmo a sério os do próprio Estado. Que é essa coisa que nós acabamos por ver aqui no caso brasileiro e português, porque, é assim, também acaba por haver guerras civis no Brasil, não é? O caso dos Farroupilhas, por exemplo, também tenha sido do teu interesse. Uhum. Tu já pegaste, por exemplo, na Revolta Farroupilha? É uma guerra civil ou na tua opinião, já fundamentalmente isso? uma guerra civil. Eu penso que não há nenhum conflito no Brasil que não passe por ser uma guerra civil. Uhum. Se bem que o Brasil é um Estado multicultural como só conseguem haver na América. Aliás, todos estes problemas com o racismo que nós vemos é tudo uma coisa. Não é que o nosso racismo seja uma coisa seja menos grave ou mais grave, é uma coisa diferente. A Europa tem sociedades multiculturais diferentes. Os americanos sempre foram sociedades multiculturais. Desde 1492 que são sociedades multiculturais. O Brasil, por exemplo, a revolta dos Malés foi basicamente uma revolta de muçulmanos na Bahia. Uhum. Será difícil perceber isso como um conflito civil, mas é um conflito civil, porque é a própria natureza do Estado. No Rio Grande, e a Farroupilha, eu não tenho muito conhecimento da Farroupilha, porque perco o meu tempo todo com 1800 até, mas a Farroupilha foi basicamente, como depois a Revolta Constitucional de 31, etc., são conflitos civis. A própria Guerra Civil, como norte-americana, foi um conflito civil, apesar deles declararem a Confederação dos Confederate States of America ou mesmo a República Rio-Grandense, eram conflitos civis, fundamentalmente conflitos civis, apesar da sociedade, a sociedade rio-grandense ser uma sociedade de fronteira, e como é uma sociedade de fronteira, é também uma sociedade de mistura. Pois. Há muitos elementos espanhóis, é o portunhol falado ali na fronteira, que também acontece na raia alentejana, na raia beirã, e também em Trás-os-Montes, em Portugal, durante essas as guerras todas, a Guerra Fantástica, etc. Inclusive depois a Guerra Peninsular. Mas são conflitos civis, fundamentalmente creio que são conflitos civis que depois vão ganhando tração e vão desenvolvendo-se. Pois. Tentar ser mais, mas basicamente eram conflitos civis, até porque depois vemos o que acontece depois, e há muitos que voltam ao abraço do Império Brasileiro e continuam a ter alguma projeção. São revoltas regionais, sem tirar, mas eu não conheço muito sobre a Revolução Farroupilha. Mas olha, ainda sobre o Brasil, há bocado e no programa anterior estava-me aqui a ocorrer, por exemplo, o caso, que não foi o caso Frederico Lecor, mas ele não é o único caso oficiais do exército português que optam por ficar no exército imperial do Brasil, não é? Não, é, por exemplo, o caso de quase todos os 2 batalhões de caçadores da divisão. Não sei porque os caçadores, talvez porque um dos batalhões ficou em Colónia, ficaram fora de Montevideo. Mas há a tendência, a cavalaria era mais oposta à independência, mas os caçadores quase todos passaram para o lado brasileiro, aceitaram o novo império. Isso, aliás, explica porque é que os caçadores, o termo e a estrutura, permaneceu no exército imperial brasileiro. Sim. Os caçadores mudou foi a cor, deixou de ser castanho, passou para verde. Porque é uma das cores nacionais. E é o verde inglês, e aliás a chapa, eu já vi um uniforme daquelas aguarelas são tão conhecidas,
Não, por acaso não é, era outra ilustração. A chapa de barretina é muito inglesa. Eles também recebem muito material da Inglaterra nessa altura. Aliás, é uma coisa que eu tenho de pôr agora no Clio e Marte, que na Facebook, é exatamente as bakers brasileiras. Isso é uma página que eu encontrei com as bakers brasileiras, é uma página inglesa que eu encontrei, vou divulgar isso depois, que tem mesmo o símbolo do Império Brasileiro. É uma coisa interessante, tem lá a foto, mas não seja pela foto, vale a pena. Bakers de Pedreneira ainda, sem ser convertidas. Sim, eu não tenho bem a certeza agora. Eu por acaso tenho essa dúvida, porque o meu maior ponto fraco nas minhas andanças da história militar é o armamento. Porque é uma das questões que tem estado a acontecer, principalmente com alguns colegas uruguais, é que se havia bakers nas batalhas. Quase certeza que havia bakers. Eu tenho a certeza que havia. Da mesma maneira, dizem, não, bakers no Cerco do Porto. Pois, eu sei que há provas, eu tenho provas num mapa que aparece nas ordens do Exército de 1815, ou 1814, ou 1815. É já depois do final da Guerra Peninsular. Aparece o material que é necessário e eu calculei, com base nesse material, que é sempre complicado ver listas, coisas que são desejáveis, nem sempre são a realidade, mas calculei que cerca de 15% de cada batalhão de caçadores, dos 12, tinham baker. No Brasil, isso é o modelo português. Não, é Portugal. Não, em Portugal era assim, tens 5 companhias, uma de atiradores uma de atiradores mesmo, com bakers, 4 de caçadores. Pois. Porque o problema daqui da terminologia de caçadores é que o caçador é, digamos, o termo que abrange o escalão que normalmente vai de companhia até batalhão. Chegaram a haver regimentos de caçadores, mas abandonou-se porque não era realista. Era uma questão de nominação porque nunca passava do batalhão, dos 628 homens, ou 663 homens. O que já era muito bom, porque a baker era tão cara de fazer. Se formos a pensar bem, durante a Guerra Peninsular, os ingleses não andaram a passar bakers a toda a gente. Eles nunca deram, que eu saiba, podem ter dado uma. Nunca passaram bakers aos espanhóis. Sim, isso por acaso há um pormenor, que nós, os portugueses, foram os primeiros aliados dos britânicos, a quem eles deram armas e não caíram na mão dos franceses. Aliás, a baker até entra em serviço com portugueses, embora não ao serviço da coroa, que é com a Leal Legião Lusitana, porque é do primeiro corpo formado de portugueses que tem uma companhia de atiradores com baker. Isso também vai do lado para o Brasil, porque a baker, também é uma arma um bocado frágil. Eu falo de experiência porque tenho uma baker para recriação histórica e a fecharia é um bocado propensa a dar problemas. É uma arma que tem que ser muito bem tratada, com muito carinho. Não é uma Brown Bess que a gente pode com a Brown Bess andar é como as Kalashnikovs que passa com o carro por cima e aquilo dispara. A baker nada disso. A baker é uma arma muito exigente em todos os aspectos. Depois, por que ela oferece, também vale a pena, não é? E se ela vai aparecer no Brasil, eu não sei se o know-how vem de cá. Sim, eu calculo que sejam restos que vieram logo para o Exército do Brasil, porque eu não estou a ver o Exército do Brasil, pela sua importância, a não receber alguns restos. Agora, é curioso que depois, quem vai comprar carradas de bakers, e eles vendem-nas, mas eu acho que aí já não havia, em 1820, é o México. O México vai comprar quantidades brutais de bakers à Inglaterra e vai usá-las até à campanha de 1847, ainda em Pedreneira. Que isso também é um mito. Estava toda a gente com percussões. O exército americano, na Guerra do México, não é no Álamo, mas na outra, uma boa parte da infantaria ainda vai com as pedreneiras feitas em 1835. Portanto, às vezes, o exército português andou com pedreneiras até 1850. Olha, há uma unidade do Texas em 1861, do Texas, sim, que ainda vai enfrentar a União, e acho que é em Bull Run, não é Bull Run, que não chega a Bull Run, não chega a tempo, ainda vai com pedreneiras, porque não havia mais nada para lhes dar. Pois. E no Brasil, mas o Adler Homero de Castro, pronto, a gente quando começa a lê-lo e esquecer um bocado as bilhardas que ele tinha a mania de mandar aos portugueses e que já se deixou disso, eles tecnologicamente andaram muito mais rápido que nós, no Brasil, no século XIX. Andaram muito mais rápido. O poderio económico, mas sobre essa dúvida se havia, houve estudos arqueológicos, pessoal da Campos de Honor,
estão a fazer um trabalho muito bom lá. Já escavaram na Batalha de Catalã e que produziram um livrito, um booklet que tem muita informação. E eu, sobre esse meu problema com o armamento, que é o meu ponto fraco, eles dizem que encontraram, eu vou usar os nomes errados, eu peço desculpa, os arozinhos onde se põe a vareta, que penso que são 3. São as anilhas onde a vareta passa, são 3 normalmente ao longo. Exatamente. São 3 pequenos condutores de latão. Exatamente. E eles identificam uma das anilhas como de Baker, só que eu andei a tentar ver e comparar com a Brown Bess, e aquilo parece uma anilha da Brown Bess, porque há diferenças. Eu não sei até que são ponto de mais pequenas. Na Baker são mais pequenas, porque a arma é mais curta que a Brown Bess. E então tenho esta situação que eu não sei se aquilo será Bakers. Eu não sei até que ponto é que aquela será uma Baker, mas eu, apesar de não ter provas positivas disso, eu tenho quase a certeza que havia Bakers. Quer dizer, na divisão de voluntários reais havia Bakers, certeza. Devem ter mandado. Quer dizer, eles haveria pelo menos uma parte. Não foram fabricadas no Arsenal porque não as fabricava? Não, o Arsenal não fabricava Bakers porque elas vinham da Inglaterra, com as expulsões da Torre de Londres. Nós recebemos 2.100 a 2.400 Bakers cá. Pois. O que era ter armamento de ponta. Pois. E algumas terão vindo com a divisão, quase certeza. Duvido muito que não. Estamos a falar. Poderão não ter sido muitas, mas agora também não impede, porque a certa altura o Rio de Janeiro negocia diretamente com a Inglaterra, porque está a receber os navios diretamente nos portos do Rio de Janeiro. Exatamente. E é assim, a Inglaterra também não é burra, nunca foi. E sabe que pode ali vender, tem ali um mercado potencial de um país com uma capacidade de projeção militar a nível estratégico que nenhum país da América do Sul tem. A verdade é que não tem. Exato, e o Rio da Prata sempre foi um elemento muito importante. Aliás, a guerra da Cisplatina acabou porque os ingleses mandaram os brasileiros, os argentinos, estar calados e estar quietinhos. E vamos lá fazer a paz. Aliás, eles, para os ingleses, quanto menos problemas houver no Rio da Prata, melhor. Não interessa se é portugueses, se é espanhóis, se é uruguaios que mandam. É assim, nós quanto mais entramos na historiografia brasileira, aqui neste memorialismo, que acho que a gente não fugiu muito ao tema durante esta conversa que ainda decorre. Mas é curioso, porque o Brasil, ou seja, o Estado da América Latina, porque eu estudei um bocadinho de História Militar Brasil, mas tu andas mais para trás. Eu ando mais um bocado à frente, mas é por curiosidade. Sim. Em 1850, o que é que o Brasil vai comprar? E olha que é comprar ao Norte da Europa. Vai comprar espingardas Drais de ferrolho, de agulha. Ou seja, de ferrolho de abrir. Em 1850 era uma novidade, que era o chamado fuzil de agulha. Tinha uma agulha que atravessava um cartucho de papel e era de retrocarga. O Brasil vai comprar destas armas. Ela era inovadora, mas tinha um problema. Tinha deficiências de isolamento do gás da combustão. Portanto, perdeu um bocado de alcance. Mas era ir comprar o estado da arte. O Brasil dava-se esse luxo. O Brasil é dos primeiros países na América Latina a ter uma marinha com ironclads. Claro que depois tem a competição, porque depois estamos a subestimar e esquecemos que há dois países, aliás, há um que se vai armar muito rapidamente, que é o Chile. Porque depois a segunda metade do século XIX é uma delícia, não é só pronto, a parte triste é o genocídio paraguaio. Sim. Não tem outro nome, é o genocídio paraguaio. O Paraguai acho que nunca recuperou disso. Sim, eles perderam. Perderam um terço da população. Os brasileiros não estiveram com meias medidas, porque aquilo não é imputável aos argentinos. Uma grande massacre, pelo que eu li, foi os brasileiros que o fizeram aos paraguaios. Mas o Estado, quer dizer, o Brasil como Estado diretor na América Latina, durante muito tempo não tem competição. Tem uma marinha de projeção oceânica, tem capacidade de projeção num território que é enorme, que é o maior da América do Sul. Exatamente, face à fragmentação dos vice-reinos em 1001 países. Quer dizer, eles só começam a ter. Há um país que em 1870, 80 é que lhe vai fazer frente, por acaso é aquela linguinha que é o Chile. Mas porquê? Faz lembrar o Japão. Onde é que se vai abastecer de conceitos e de armamento? À Prússia. Ainda agora, eles usam a escola prussiana e eles meteram lá oficiais prussianos e conseguiram fazer do exército chileno uma máquina de guerra prussiana, que ainda agora subsiste. Sim, eles têm muitas tradições. Sim. É muito giro, e nós europeus às vezes andamos um bocado arredados. Eu sei que ajuda a ler,
há umas edições que são sobrevalorizadas, mas que sempre tiveram piada a ser lidas, que é as edições da Osprey. Que têm estas microguerras. Exato. Estranho é que nunca se interessam pelas microguerras portuguesas. Já há 2 vezes que tentei, com o René Chartrand a servir quase testemunha abonatória, fui parar a outra editora inglesa com uma publicação que está a ser feita, que é a Alien. Mas a Osprey é o que tem de bom. Traz estas... E penso que que já houve publicações sobre esses conflitos na América Latina, naquelas séries campanha e tudo isso. Porque é de facto um teatro de guerra. E esse que tu exploras, na memória da construção da independência do Brasil, porque no fundo tem isso. Isso faz parte da memória da independência do Brasil. A banda oriental, como dizes, já falas num exército português e de tropas nativas, não, tu falas num exército luso-brasileiro. É isso que eu acho que os espanhóis não conseguiam ver nos vice-reinados deles. Pois. Não é? Nós tínhamos o Exército do Brasil, que nunca existiu oficialmente como tal. O Exército do Brasil é um bocadinho como os Pés de Castelo. Mudaram de nome em 1760, só que é a guarnição sedentária de artilharia dos fortes, mas em 1800 ainda era os Pés de Castelo. Os nomes oficiais não interessam nada, porque é os nomes que nós falamos uns com os outros é que interessa. E a mesma coisa com aquilo que eu estava a dizer. As memórias permitem, voltando às memórias, porque eu queria falar de um pormenor, de um exemplo extremo, sobre a campanha na altura em que os paraguaios e os portugueses eram amiguinhos, que era na altura do Artigas. Mas isso, eram todos amiguinhos, ninguém gostava do Artigas. Buenos Aires não gostava do Artigas, por suas razões. Paraguai não gostava do Artigas, Portugal não gostava do Artigas, porque o Artigas estava a exportar revolução para o Rio Grande. Que isso é uma coisa que também não é muito falada na questão de 1816, 1820, o Rio Grande estava a começar a arder com revolução. Que é uma memória que me permitiu chegar a um oficial Guarani. E estamos a falar em época em que o racismo não era só uma coisa em que o pessoal podia escolher ser ou não, o racismo era institucional. Havia uma categoria. E eu descobri, através de um subalterno português, branco, talvez mulato ou mestiço, não tenho bem a certeza, que fala acerca de um oficial Guarani que faz umas ações que hoje em dia daria à Torre Espada, colar da Torre Espada com... o homem era a nível dos tipos que ganharam a Torre Espada na Guerra do Ultramar, só que aparece completamente. E eu só tenho conhecimento do Tenente Luís Faiada, que é um Guarani, um oficial Guarani ao serviço dos portugueses, porque há um tenente português, normalmente os subalternos, que fala sobre ele. Pois. A partir daí eu consegui perceber que na parte oficial do Francisco Chagas dos Santos, que era o brigadeiro que comandava a zona ali de missões, ele fala realmente de um índio que eles deixaram com a perna quebrada, porque ele, em resultado dessa ação, partiram-lhe a perna com umas lanças, deixaram-no lá numa casa, não deu o nome e fala dele ao pé dos cavalos e da bagagem. E eu aí comecei a identificar esse Tenente Luís Faiada. Ele basicamente faz uma coisa dentro do ethos militar, o Guarani, que é o single combat, combate único, herói contra herói, que é uma coisa que os exércitos europeus já não tinham em 1800, nem de perto nem de longe. Aliás, isso acabou algures num campo medieval no século XV. Ele vê o Vicente Tiraparé, que é um desertor que era português, mas depois desertou para o lado do Artigas. Ele vê-o, avança, vai cego completamente, ou seja, o inimigo estava todo junto, ele só vê o Vicente Tiraparé, manda-se ao Vicente Tiraparé, não o consegue matar, mas acaba por ser salvo pelos colegas guaranis. E então, esta história, que é deliciosa, isto obviamente quando se fala de história militar o pessoal até estranha, porque estamos a falar, eu uso o termo delicioso, mas estamos a falar de... mas é legítimo. É morte, há sangue, há violência, há violações, nós sabemos disso tudo. Mas neste caso específico, este pormenor só fica guardado porque este tenente Domingos José das Neves decidiu escrever um papel que ficou guardado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, até eu encontrá-lo, transcrevê-lo,
e começar a fazer ligação. As memórias permitem mostrar de novo ao mundo pessoas, situações que de outra forma desapareceriam. Certo. E isso é fundamental para, no conjunto, na historiografia, trazer essa época ao leitor moderno. E os ingleses e os americanos fazem isso tão bem. Ou seja, tu queres da literatura, eu não sou, mas tenho uma pessoa que vive comigo que é da literatura e vai-me falando um bocado do glossário literário. Para a memória da guerra, da história militar, e aqui na luso-brasileira, que tem sido um bocadinho mote da nossa conversa, a correspondência, portanto, a questão epistolar é fundamental para se perceber determinadas coisas. Sim, sim. O trabalho historiográfico é um bocadinho de trabalhos de informações militar ou de inteligência, como dizem agora. Eu prefiro informação ou informações. Nós temos fontes e temos de avaliar a veracidade da fonte. Não damos as categorias que eles dão lá nas segundas repartições e nas segundas divisões. Mas é preciso, e normalmente uma carta escrita a um parente vem a verdade toda. Pois. A carta escrita a um superior militar vem a mentira toda. Não é a mentira, vá. É bem moldado. O conto é selecionado, não é? Porque Exatamente. estamos a falar da sociedade de favores. Uma pessoa subia na hierarquia se tivesse os padrinhos certos. Claro. Ou isso, ou no campo de batalha, mas mesmo assim não era garantido. E então a memória ganha esse valor porque nos permite, claro que o memorialismo, eu tenho estado a tentar perceber o que é que a historiografia fala sobre isso, e até porque o memorialismo hoje em dia, com o Afeganistão e os soldados americanos do Afeganistão, passa um bocadinho por um mau período. Pois. Temos aquele sniper que foi morto, agora não me estou a lembrar do nome dele, americano. Sim, que morreu depois de uma carreira de tiro porque um maluco matou. Exato. Exatamente. Há muita mentira na biografia dele, na autobiografia dele. Não é mentira, é o reescrever. E as memórias hoje em dia, se bem que grande parte daquilo que ele fez é verdade, mas há muito show business, há muita nestas memórias manipulação da informação, não é? Eu, como estou a trabalhar coisas de há 200 anos, a coisa é mais simples. É mais simples, nem sempre é assim tão simples, é preciso perceber. Mas hoje em dia tem muito mau nome a memória. E ainda hoje na academia, na historiografia na academia, nota-se muito que há muita tendência para menosprezar as memórias. Ou vê-las com muito cuidado. Eu também vejo-as com muito cuidado. Porque há coisas logicamente. Só que quando nós pegamos em várias frações do mesmo acontecimento, por exemplo, eu já tenho 7 memórias entre orientais e portugueses sobre a Batalha de Índia Muerta. Eu, juntando as peças todas, já começo a ter uma visão da batalha. E vão batendo certo, ainda por cima. E bate certo, porque ele passa ali uma zona de lamaçal. O Lobo Barreto fala, por exemplo, que a única peça de artilharia portuguesa fica presa na lama e é um esquadrão de artilharia que vai pegar naquilo, ao qual o Sebastião Pinto de Araújo Pereira depois dá uma moeda a todos, por causa disso. Estes pequenos pormenores não aparecem na grande história. Mas dá para depois indicar que é ali uma canhada, que é uma zona úmida, que está seca grande parte do ano. Sim, sim. E que eles passam, e isso é fundamental para identificar a progressão desde que aquilo aconteceu entre 2 arroios, entre 2 ribeiros, perceber a progressão portuguesa. E depois também não ajuda muito as léguas. A légua portuguesa era diferente da légua espanhola, depois a légua espanhola aqui de Espanha é diferente da légua espanhola do Rio da Prata e é diferente do México. Então é sempre muito complicado perceber. Claro que há muitos erros, mas uma pessoa começa a juntar, e é isso que o Beaver e outros escritores fazem tão bem, começa a juntar o puzzle e consegue perceber a história de uma forma que não é possível. Isso de catalã, toda a gente falava que por causa do parte oficial, toda a historiografia indicava que teria sido os portugueses dizem que era foi uma batalha fácil. E vários memorialistas mostram exatamente que não foi tão fácil, fomos apanhados de surpresa. Tudo não foi pior porque um português ouviu um resfolhar de um arbusto. Estavam a tentar roubar cavalos e deu o alarme. E só por isso não foi pior.
isso, depois a batalha de Catalã tem muitos elementos, mas tem essa. E então as memórias têm esse elemento. Depois há memórias que são feitas logo a seguir, há memórias que são feitas anos depois. Pois. E é isso é que se nota também, depois também as raivinhas e o Claudino Pimentel é um deles. O Claudino Pimentel passa grande parte do tempo a tentar recuperar, a fazer jogo político para recuperar um comando que tiraram-lhe o comando do batalhão, porque entretanto eram 4 batalhões, mas 2 dos batalhões são transformados em regimento de infantaria, e que é um processo um bocadinho mal feito e que tem a ver com cartas que foram perdidas no Oceano Atlântico, que chegaram atrasadas, entretanto vieram 4 batalhões, mas já era para alterar, e ele perdeu o comando, e então ele fala disso, essa tal sociedade de favores em ação, que é tentar recuperar esses elementos. E eu acho que isso é fundamental. Sob a Guerra Civil, por exemplo, eu tenho dado muita atenção na minha velha tradição de ir aos teatros secundários. Tenho estado a trabalhar muito a expedição do Algarve e já tenho encontrado coisas. Uma delas é o Marquês de Fronteira, que é conhecido. São as memórias mais interessantíssimas. Isso merecia uma reedição. Sem dúvida. Isso merecia uma reedição, porque são as memórias mais interessantíssimas. Ele fala. Entretanto, o Sá Nogueira, o Bernardo Sá Nogueira, o Moçada Bandeira, tem umas cartas no arquivo histórico que o José Tangarrinha não aproveitou para o livro, que eu ainda lá vou visitar. Mas temos o Soares Luna, o Coronel Soares Luna, o Coronel Soares Luna, dos voluntários académicos. Eles têm histórias muito interessantes, inclusive é sobre o cerco, em 1862, ao nível dos ingleses. E é o receptor, olha, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas já que pegas no Luna, é ao João Pedro Soares Luna que o Garrett escreve, quando começou a ser difamado, depois da Guerra Civil, porque o Garrett era uma personagem, não era um flamboyant, mas também era extremamente invejado e difamado. E uma das difamações que surge já ele deputado, era que ele foi safo da guerra pelo Mouzinho da Silveira, porque ele vem no corpo de académicos, que não é o batalhão, não é o batalhão de académicos, não é um corpo de académicos, que o João Pedro Soares Luna respondia ao comandante dos voluntários da Rainha, inicialmente, ou seja, o comando sobre a Companhia de Académicos era dado pelo batalhão de voluntários da Rainha, e o João Pedro Soares Luna vai ser o receptor de uma carta do Garrett, que o Garrett diz que lhe pede que ele ateste o seguinte, é que começaram a dizer na sessão não era nas cortes, era falta-me o termo, não é cortes, era o Parlamento, na sessão nas sessões do governo. Ele é acusado que o Silveira o tirou ao fim de 6 meses de cerco para trabalho no estrangeiro, portanto ele teve que sair da Barra e voltar para a diplomacia, por assim dizer. E então disseram que ele se escondia, que não atendia. Ele escreve uma carta ao João Pedro Soares Luna a dizer que sempre que tocava o sino, saía do Convento dos Grilos e se apresentava à trincheira, e só o pouco tempo que lhe restava era para ir escrevendo os seus romances, que era na altura que ele começou a escrever o Arco de Santana. Portanto, o João Pedro Soares Luna é a pessoa a quem o Garrett pede que ateste, porque era o comandante dele, que ele sempre cumpriu, enquanto não foi chamado e contra gosto pelo ministro Mouzinho da Silveira, cumpriu sempre os seus deveres como voluntário académico, até nem querendo promoções nem nada. Portanto, esse é um personagem importante que também já ouvi falar, realmente, mas do lado dos liberais. Falta-nos o epistolar do lado absolutista. Exatamente, é isso que eu não tenho encontrado. Eu penso que existe estrangeiros. Sim, há, por exemplo, as memórias não sei se o Bourmont escreveu, mas eu tenho aqui as memórias de um oficial francês. É da célebre coleção da Caleidoscópia, Caleidoscópia, não sei se ele que é do Bourmont, eu por acaso tenho essas, que também é outra sobre a memória do Algarve, que é do Charlier, do Charlier. Os conhecidos franceses que só fizeram porcaria no Algarve tiveram que ser mandados para as berlengas, metade deles. Exato, porque curiosamente os miguelistas tenderam só a ir contratar franceses. Depois é que vem o McGregor, um escocês. MacDonald, desculpa. Portanto, isto dava pano para mangas para mais conversa, se calhar não será a última. Eu estou a pensar mudar aqui os formatos. É muito fragmentado, mas esperemos que haja produção. É por isso que nós precisávamos de uma Ken Trotman portuguesa. Publicar Soares Luna,
porque essas coisas estão no Google Livros e estão no archive.net, mas precisavam de estar. Só para dizer uma última coisa, quando foi do centenário português, fez-se uma edição de memórias. Quem é que se escolheu para fazer memórias? Ingleses. Tantos portugueses que nós podíamos ter usado. Não é necessariamente que as memórias dos ingleses sejam más, mas as memórias dos portugueses poderiam ser mais interessantes. E era preciso trazê-las à luz. Eu vou trabalhar a narrativa inglesa porque ela nem sequer cá está trabalhada. A verdade é uma. Mas há a memória portuguesa, não é? As epístolas, de facto, são fundamentais para a preservação da memória do conflito. Jorge, foi um prazer ter-te aqui. Nós vamos continuando com as nossas contactos do Facebook. Agora vamos afinar mais o nosso contacto. Isto veio do Facebook e olha, aqui estivemos neste período da amena conversa. Agradecer-te muito, realmente, volto a dizer, deve estar ainda numa fase do término do ano letivo que foi atípico e complicado. Eu que o diga, e cá em casa também, que são uma casa de professores, menos o gato, mas que tudo corra bem. Se calhar iremos contar contigo e com os nossos convidados. Nós estamos quase a chegar ao 100º programa. Se calhar um dia, eu falei com o Paulo Rezende Ribeiro, nós não tivemos sempre convidados, isto é uma modalidade que é um pouco recente, se calhar convidar uma parte pessoal para fazer assim, um mega hora de ares com todos presentes e na maior confusão total. Estás a imaginar 2, agora imagina uma série deles da recriação histórica, da história militar, da batalha, etc. É um projeto. Portanto, olha, caro Jorge, mais uma vez um grande bem-aja para ti. Um bem-aja para todos os que nos vão ouvir. Como eu digo, não se esqueçam de subscrever, o sinal de aparecer por aí alguns, partilhem, comentem. Eu tenho que dizer isto, tenho que insistir com as pessoas. E estamos quase a chegar ao número 100 e mais uma vez vai daqui o nosso abraço ao Paulo Rezende Ribeiro para que as coisas regressem mais rapidamente à normalidade. Caro Jorge, um enorme abraço e muito obrigado. E hoje é que é quinta, não te desejo bom fim de semana, um bom resto de semana e depois um bom fim de semana e que tudo corra bem. E vamos falando. Fica bem. Muito obrigado a todos. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.